amém? São exatamente 00:05 mais ou menos, e eu venho aqui dividir. Eu queria falar com meus irmãos que o título desse vídeo vai ser a revelação de Hollywood. O ataque dos espíritos dominadores à mente e o coração humano. Amém? A grande tribulação e o anticristo. Porque tudo isso eu vou estar explicando no decorrer do vídeo, de acordo com o que eu for falando, eu vou fazendo exatamente como o Espírito Santo me ordenou. Tudo que eu te revelar mostra que está escrito, que muitos pregam, não mostra, não prova nas escrituras, e a teologia também não ensina. Amém? Então eu queria pedir você que vai começar a assistir esse vídeo, que veja ele até o fim. Que isso é importante para a sua vida, para a minha, porque o reino dos céus está sendo revelado. O arrependimento, Jesus Cristo, João Batista, ele veio falando o quê? Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Então, se o reino dos céus está sendo apresentado a você, é porque Deus exige algo da nossa parte e que é importante para a nossa salvação e para a nossa vida. Amém? Então, eu queria deixar uma palavra aqui antes de começar, contando a experiência que eu tive junto ao Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase aos 8 dias destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro, que estavam com ele, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 homens que ensinavam com ele. E aconteceu que, quando aquele se apartou dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos tenda, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que cobriu com sua sombra. Então, estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram, por aqueles dias não contaram a ninguém e nada do que tinham visto. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, antes dele fazer alguma coisa, ele buscava a presença de Deus em oração, ele recebia instrução do céu, a ponto de Elias e Moisés aparecer a ele para lhe falar acerca dos acontecimentos futuros e de tudo que ia acontecer na vida de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Amém? E logo depois disso, veio uma nuvem do céu, ao qual cercou Pedro, Tiago e João, e de dentro dela o nosso Senhor falou com eles: Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então nós vemos aqui que todos aqueles que procuram estar diante da presença de Deus, buscando a sua presença, sempre Deus vai revelar algo da sua parte e que ele jamais vai ficar enganado acerca dos acontecimentos diários e que o poder das trevas ele é presente na nossa vida e o reino dos céus se faz presente na nossa vida também, todos os dias do nosso deitar e do nosso levantar. Amém? Então, estou falando isso aqui, eu estou mostrando na palavra, antes de eu começar a contar a experiência que eu tive junto ao Espírito Santo de Deus. Amém? E a minha experiência foi dessa forma. Eu estava aqui um dia deitado, e de repente eu fechava o olho e meu espírito saía do corpo, eu assustava, abria o olho. E eu perguntei a Deus, falei: Senhor, o Senhor vai me levar
E quando eu fechei o olho, meu espírito foi tirado do corpo, eu fui sendo levado até as nuvens. E quando eu me aproximava das nuvens, eu via quando descia um ser, um demônio na forma de um morcego grande, e tentava me apanhar. Quando o meu espírito desviava dele, eu pensava no íntimo da minha alma, eu sou um anjo de Deus e tenho autoridade no mundo espiritual. E ali o meu espírito, ele foi trago de volta. E eu falei, meu Deus, mas por que essa visão? E poucos dias depois o Senhor foi, arrancou meu espírito de novo e me levou por detrás dos bastidores de Hollywood. E quando eu era levado, eu via passar diante dos meus olhos aquele trailer que é feito antes de passar os filmes, ser lançado na televisão, ser lançado aonde for os filmes de Hollywood, primeiro se passa um trailer e é levada aquela imagem da Columbia Pictures. E eu vi aquilo passando diante dos meus olhos quando parava aquela rebobinação do filme, eu entendia que aquilo ali nada mais é que representa uma reunião satânica, aonde Satanás convoca os espíritos dominadores que atuam através dos filmes, dos animes, de tudo enquanto é coisa que traz corrupção no mundo, na vida do ser humano. E eu entendi que quando ali parava aquele trailer diante dos meus olhos, eu entendi que é o chamado que Satanás tem aos espíritos que trabalham através dessas coisas. E através de magias, de reunião satânica, Satanás passa instrução para eles. E nós podemos ver que a partir dali os filmes começam. É aonde os espíritos dominadores, eles saem pelo mundo afora, nos quatro cantos na terra, para poder capturar as almas. Aí foi aonde eu fui entender, quando o Espírito Santo de Deus, ele arrancou meu espírito na primeira visão e me levou às nuvens, para me ver aquele demônio descer, tentar capturar a minha alma. Foi aonde eu entendi aquilo ali. E no momento que eu era levado ali nos bastidores de Hollywood, eu olhava para o céu, tudo em cima da minha cabeça estava em treva. E quando eu começava a profetizar em nome de Jesus, eu repreendo toda a magia. Quando eu ia falar isso, aquelas nuvens desciam do céu, ia se unindo, entrando uma dentro da outra, e tomava a forma de um cachorro sem cabeça, peludo, grande, do tamanho do leão, e ele vinha correndo e pulava em cima de mim. Diante daquilo eu assustei, meu espírito foi trago ao corpo. Então, por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação de Hollywood. A revelação de Hollywood, o ataque dos espíritos dominadores à mente humana e aos corações, a grande tribulação e o anticristo. Eu vou explicando no decorrer do vídeo. Amém? E aqui eu queria deixar mais uma palavra aqui em Lucas 22, Lucas 22, do 1 ao 6. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Estava, pois, perto da festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era o número dos 12, e ele foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães, como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro, e ele concordou buscar oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Então aqui nós vemos que o diabo ele trabalha 24 horas quanto à vida daqueles que têm guardado a palavra de Deus, quanto à vida daqueles que têm levado o evangelho. Mas, enfim, o foco de Satanás, primeiramente, é parar o evangelho para poder destruir a humanidade. Então, aqui, o Senhor Jesus ele deixou
em Lucas capítulo 21, do versículo 34, para que isso não viesse a acontecer sobre nós, porque aqui são influências malignas, através de espíritos dominadores, ao qual Judas, a Bíblia relata que foi Satanás, mas aqui são espíritos, representantes de Satanás, que entrou em Judas para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 21, do versículo 37, a Bíblia diz assim, ó, olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar de pé diante do Filho do Homem. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo ele dá instrução para que nós possamos evitar. Isso quer dizer o quê? Combater o mal, anular o poder das trevas na nossa mente, no nosso coração. Você vê que Judas estava diante de Jesus, Judas ouvia as palavras do nosso Senhor, mas ele não vigiou. Ele teve mais cuidado com os prazeres dessa vida, tomando para ti dinheiro para entregar no nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos homens que se diziam de Deus e eles se alegraram quando o diabo entrou em Judas e foi lá e falou com eles como ia entregar sem fazer alvoroço. Então nós vemos aqui que Satanás ele tem os mensageiros deles espiritual e tem os mensageiros carnais. Por que Deus ele me revelou essa reunião nos bastidores de Hollywood, onde Satanás chama os espíritos, faz uma reunião e ali ele dá instrução da maneira em que ele vai trabalhar para atacar a mente humana e o coração das pessoas. E no capítulo 22 de Lucas, do versículo 1 ao 6, nós vemos isso acontecer claramente, aonde Satanás entra em Judas, chama os principais do sacerdote e ali ele dá instrução da maneira que ia fazer para poder parar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui no capítulo 21, do versículo 34, que Jesus Cristo ele também nos dá instrução. Nós vemos também no capítulo 9, do versículo 28, quando Pedro, Tiago e João ele é envolvido por uma nuvem, e ali o próprio Deus fala com eles, este é meu filho a quem me comprazo, a ele ouvi. Então nós vemos, meus irmãos, que as trevas e o reino dos céus, todos os dias existe uma guerra, uma batalha espiritual pela minha e pela sua vida. Somos nós que temos que escolher a quem nós queremos ouvir. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação de Hollywood, o ataque dos espíritos dominadores aos corações e à mente humana. A grande tribulação e o anticristo. Eu ainda vou chegar na grande tribulação e no anticristo e vou ir contando cada revelação. Aí eu lembro que eu estou aqui um dia desse e eu fui na casa de uma irmã, eu estava na igreja, eu fui para a igreja, pedi minha esposa para perguntar à irmã se ela queria que a gente passasse na casa dela para orar, e ela falou que queria. Nós saímos da igreja e fomos lá. E eu fiz o seguinte pedido a Deus na hora da oração, que essa irmã estava lá com alguns problemas de saúde, meio adoentada pelos dias, e achando que era gripe. E eu fiz a seguinte oração, falei, Senhor, quando eu molhar o meu dedo no óleo, que eu tocar na testa dessa mulher,
O que for da saúde dela a gente aceita. Mas o que for dardo inflamado do maligno na carne dela, eu quero que venha cair por terra. Quando eu toquei na testa daquela irmã, ela passou mal e manifestou na mesma hora. Então nós vemos que existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra. Do mesmo jeito que a gente avança, o diabo também ele contra-ataca. E no meio disso tudo, quando foi de madrugada, depois da oração que nós fomos lá, oramos a irmã e viemos para nossa casa, quando foi de madrugada, o Espírito Santo me advertiu acerca de um ser que ele me revelou passar dentro da minha casa rápido, soltando dardos inflamados em mim e na minha família. E no momento que o Espírito Santo mandou eu levantar para mim orar, eu demorei. Nisso que eu demorei, mesmo assim ele me revelou que meu filho ia vomitar nos cabelos da minha esposa. Eu já levantei falando, olha, cuidado que ele vai vomitar os teus cabelos. Quando eu falei isso, ela tirou, mas mesmo assim ele vomitou as costas dela e nós passamos uma semana, praticamente, nós passamos como se fosse, como nós tivéssemos comido algo e que nós estávamos empazinados. Para você ver a guerra espiritual, aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejua, aquele que está de frente à obra de Deus, os ataques que nós recebemos pela madrugada, à noite. Porque se nós formos ver, você vê que o nosso Senhor ele deixou instruções para nós combater o poder das trevas através de oração. Você vê que Jesus Cristo, antes de passar pelo que ele tinha de passar pela humanidade, ele foi orar, ele buscou instrução, a ponto de Eli e Moisés descer. Mas aonde estavam os discípulos dele? Dormindo. Quantas pessoas estão dormindo e não entendem o mistério do reino dos céus? Você vê que Deus ele só foi falar com Pedro, Tiago e João a hora que eles acordaram. Então acorda, se desperta, começa a buscar a presença de Deus, porque Satanás ele não está brincando. Ele tem atacado as nossas crianças, tem atacado os jovens. Quantas pessoas estão surtando que muito psiquiatra não vai entender o que está acontecendo, que são ataques de legiões e legiões de demônios através das mídias de filmes e televisões. Aí, um dia desse eu estava aqui ajudando a botar uma luz e veio a senhora e me perguntou assim, seu Flávio, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, minha filha é da igreja, em vez de quando ela fala da vinda de Jesus, e eu queria saber como que é isso, eu vejo isso falar desde de criança, eu vejo falar da vinda de Jesus, como que vai ser isso? Aí eu comecei a explicar a ela, que vai chegar uma época que o Espírito Santo vai ser tirado da igreja. Comecei a explicar que vai haver o arrebatamento, os crentes vão subir, que Satanás vai reinar, vai ter um tempo que o poder das trevas vai reinar. Aí comecei a falar de vários acontecimentos, que a lua não vai brilhar mais, o sol não vai dar a tua luz, que as estrelas vão cair do céu, mas que a vinda de Jesus vai suceder pelos que não receberam a marca da besta. Não aceitaram. Aí Jesus vai voltar para buscar esses remanescentes. Então, eu comecei a falar com ela a respeito disso. Aí quando eu vim para casa, quando foi de madrugada, o Espírito Santo tirou meu espírito e me levou para me ver um homem totalmente maligno que já está sobre a terra. E aquele homem, ele olhando o ser humano, esse vídeo aqui serve para você, que é católico, que é espírita, você que é budista, sabe por causa de quê? Porque o dia que nós saímos da terra, que o Espírito Santo arrebatar a gente, que o Espírito de Deus for tirado da terra, vai se cumprir a profecia, onde a Bíblia diz
que haverá um tempo que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a minha palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me levou e me mostrou esse homem. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação de Hollywood, o ataque dos espíritos dominadores à mente e o coração do ser humano, a grande tribulação e o anticristo. Porque o que eu vi, esse homem é o próprio anticristo. Isso quer dizer que ele não é um instrumento usado por Satanás. Ele não vai ser um homem como Judas, Satanás entrou nele. Ele não vai ser um homem como os sumos sacerdotes, que Satanás influenciou ele. Não. Vai ser o próprio diabo encarnado na terra. Aonde você que é católico, que é espírita, você que é budista, ninguém vai ter direito a nada. E o Espírito Santo, ele ia ministrando comigo acerca destas coisas, e esse homem, ele ia observando tudo aquilo que tem centelha de Deus, que é honesto, que tem pudor, que tem paz, tudo que é decente, tudo que tu achar que é decente, você que se acha sistemático, que acha que não precisa de Jesus Cristo, esse ser maligno encarnado, de carne e osso, tudo isso ele vai tirar de você. O direito que tu achar que tu tem, você não vai existir. Você vai falar, ah, mas Deus é mais, Deus jamais vai acontecer. Mas isso é escritura, isso é profecia. Isso tem que se cumprir. Jesus Cristo, ele passou pregando acerca da morte, que ele seria rejeitado, que ele seria pregado, a ponto de Pedro, por não ser convertido, sentado do lado dele, Pedro vira para Jesus e fala, mestre, o senhor não precisa fazer nada disso. E Jesus vira para Pedro e fala, Satanás, sai dele, porque tu não tem em mente as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então você vê que o diabo, do mesmo jeito que ele sabe que tudo isso vai se cumprir, você vê que a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, ele não se firmou na verdade. Ele foi homicida, é o pai da mentira e não se firmou na verdade desde o princípio. E fala daquilo que lhe é próprio. O que é próprio do diabo? É a mentira. Então você vê que ele entrou em Judas, ele pôs na cabeça dos sumos sacerdotes que aquilo era o melhor a fazer com Jesus Cristo, ele deu instrução. Só que esse ser encarnado não é ninguém usado pelo diabo, influenciado. É o próprio Satanás em terra, que vai governar. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 22, 52. Olha, Jesus Cristo estava no meio deles. Para quem acha que isso não vai acontecer, enquanto o Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo ele sopra na mente e no coração humano para a gente praticar o bem. Mas quando ele for tirado, aí se cumpre a profecia. Eis que enviarei fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir a minha palavra. Muitos vão querer a porta de uma igreja. Muitos vão querer um pregador para falar da palavra de Deus para ele. Mas não vai ter. Então, olha o que a palavra diz aqui, ó. Lucas 22, 52. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes capitões do templo e anciões que tinham ido contra ele. Saís com a mim como salteador e com espadas e varapaus, e tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendeste a mão contra mim. Você vê que Jesus falou com ele, todos os dias eu estava no templo. Vocês saíram contra mim com varapaus, com espada, como se eu fosse um ladrão. Eu estava perto de vocês todo dia,
Mas Jesus aqui, aonde tem uma vírgula, ele reconhece, ó, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Porque o tempo que foi determinado por Deus é a mesma coisa aos dias de hoje. O tempo determinado por Deus, nós estamos pregando o Evangelho. No tempo determinado por Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele ainda está sobre a terra. Mas nos tempos determinados por Deus, o arrebatamento acontece. A igreja sobe. No tempo determinado por Deus, o anticristo ele é revelado. Aí começa a grande tribulação. Tudo que tu hoje acha que é honesto, que é decente na face da terra, que tem a centelha de Deus, que é bom, que é direito teu, esse homem, esse ser maligno, ele vai tirar da sua vida. E outra coisa, se você quiser saber um pouquinho das atrocidades que esse ser já influenciou a pessoas a praticar, é só você procurar um pouco saber da história de Adolf Hitler, de Shiro Ishii, um general japonês, de Ilse Kukin, a mulher de um dos generais nazistas, Pol Pot, primeiro-ministro de Camboja, Ivan o Terrível, da Rússia, Madame Laurier, que viveu nos Estados Unidos, uma mulher que judiava dos escravos de tudo enquanto é forma, Idi Amin, o ditador de Uganda, e Joseph Stalin. Você procura saber um pouco da história dessas pessoas ao qual deu nome, que eram influenciadíssimas pelo diabo. Aí eu te pergunto, só que dessa vez não vai ser uma pessoa, um ser humano que vai ser influenciado pelo diabo. Vai ser o próprio diabo encarnado sobre a face da terra. Aí eu te pergunto, meus irmãos, quantas vezes Jesus Cristo ele tem usado alguém para pregar para você, para falar da palavra dele? Quantas vezes Deus tem colocado os servos dele à disposição da humanidade? Mas vai chegar um tempo que aquilo que vocês não quiseram ouvir, Deus ele vai tirar de vez da terra. E depois que Deus tirar de vez da terra, agora aí é que vem o problema. Aí começa a grande tribulação. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que os homens andarão de um lado para o outro, procurarão a morte. E a morte fugirá deles. Porque até a morte Deus vai repreender, porque é um tempo determinado para cada coisa. E se você for ver, tudo que está na Bíblia está se cumprindo a cada dia. Eu queria deixar mais uma palavra aqui, em Romanos, capítulo 2, versículo 17. E para terminar, eu queria contar uma outra visão, como que o mundo, ele encanta a gente de uma tal forma olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Romanos, capítulo 17, ó. Eis que tu que tens por sobrenome judeus, e repousa na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por leis, e confia que é guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de criança, que tens formas da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furta. Tu que dizes não se deve adulterar e adultera. Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei,
Desonra a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é nada, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, em circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Você vê que aqui o próprio Paulo ele escreve à igreja que está em Roma a alguns judeus. Ele fala acerca da lei, que por causa de muitos que estavam ali, por causa de não guardar uma maneira decente, uma maneira honesta de andar diante de Deus, o nome de Deus ele era blasfemado acerca disso. Mas vai haver um tempo, meus irmãos, que tudo isto aqui não vai ser os homens que vão estar blasfemando contra Deus, contra o nome de Deus, porque a partir dali, tudo que Deus tinha determinado se cumpriu. Aí eu queria contar aqui mais uma visão que eu tive de uma missionária dos anos 70 que Deus me mostrou, ao qual ela tinha a missão de pregar, e aonde aquela mulher estava pregando, ela pregava para um homem, e ali onde ela estava evangelizando, ela se deixava se levar pelos encantos daquele homem. E ali Deus me mostrou que houve uma conjunção carnal, sexo entre aquela missionária e o homem ao qual ela tinha ido evangelizar. E depois que isso aconteceu, Deus veio e me mostrou uma sepultura, aonde ali eu entendi que as nossas ações, como Paulo ele está mostrando aqui, que o nome de Deus ele é blasfemado por muitos que estão dentro do templo, se nós não tomarmos cuidado, tanto aqueles que nos observam, tanto a nós mesmos, no final, o que nos aguarda e nos espera é a morte. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, olha aqui, ó. Olha o que o nosso Senhor falou aqui, ó. Olha o que ele disse aqui, ó. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui Jesus Cristo, ele tanto está nos alertando do dia da grande tribulação, da vinda dele, como do dia da morte. Se você for ver, no dia das festas dos pães asmos, muitos perguntam a Jesus, mestre, tu não vais subir para a festa? Jesus Cristo ele fala, não, ainda não é chegado ao meu tempo. Porque ele sabia, ele andava em oculto, porque os judeus procuravam uma maneira de matar Jesus. Então o que acontece ali? Jesus Cristo ele se oculta, mas Jesus Cristo dá um alerta para os seus discípulos. A minha hora ainda não é chegada, mas a hora de vós, ela é já. Por que a nossa hora é já? Porque o tempo de nós reconhecer a Cristo é a todo momento. O momento de nós nos arrepender é hoje, é agora, é já. Porque se a morte nos surpreender, o meu coração estiver cheio de glutonaria, de embriaguez com os cuidados desta vida, certamente eu não herdarei o reino dos céus. Então foi o que Cristo me mostrou ali, que o Espírito Santo me levou e me mostrou aquela missionária que ela tinha a responsabilidade de evangelizar aquele homem, nos anos 70 isso. Aí você vai, mas como é que Deus vai te revelar algo retroativo? Meus irmãos, a Bíblia diz, um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos diante de Deus é como um dia. Você vê que Deus está revelando coisa passada da palavra dele.
Deus revelando as coisas futuras. Deus ele tem poder para trazer aquilo que já passou à memória e para mostrar o que pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a um mês. Como a Bíblia está dizendo, está nos advertindo, para que aquele grande dia nós possamos ser encontrados de pé diante de Deus, que nosso coração não seja tido cheio de glutonaria, de embriaguez. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele me levou, me mostrou os bastidores de Hollywood. Eu vi aquele trailer, e quando eu percebi que aquilo era uma reunião satânica, Satanás dando instrução, quando eu falo atacar a mente humana, é para fazer isso aqui que Jesus advertiu, não encher de glutonaria, de embriaguez, com cuidados dessa vida, porque isso impede o homem de herdar o reino dos céus. E aqui, que você possa ser alcançado, não somente pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus, e que possa vir um arrependimento verdadeiro na sua vida, e que Deus venha te encher do Espírito Santo dele e selar, para que naquele grande dia você possa ser encontrado de pé. Amém? Fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.